Eu vou começar aqui, ó, então, a revisão. Vou começar a falar pelos critérios de falha. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me parar no meio da explicação, tá bom? E a primeira parte que eu vou falar para vocês foi uma pergunta de um dos alunos, acho que inclusive ele está aí, que acho que foi o Fernando, que ele perguntou se nas considerações de fazer critérios de falha, se deve utilizar resistência à tração ou usar tensão de escoamento, né? E a parte de mecânica dos sólidos, tanto um como dois, resistência dos materiais, se trata muito da mecânica clássica. Trabalha muito com materiais tidos como materiais isotrópicos, sem defeitos, e também que trabalha num regime elástico. Então, a obtenção da tensão de escoamento, deixa eu ver se tem a canetinha aqui. A tensão de escoamento ela é obtida aqui na região elástica, aqui. E é aqui nessa região que se domina um pouco dessa matéria, né? E aí é só a critério mesmo de conhecimento, as ações, né, de tensões e compressões, elas vão, e elas voltam, tudo isso muito gerido, né, pelas movimentações atômicas que acontecem dentro do material. Bom, começar primeiro com o critério de Tresca. Basicamente é o critério que define que o material ele vai ou não escoar, que daí já no nosso caso vai atingir a falha. Quando uma das tensões ela atingir o valor crítico, e aí tem a famosa equação, que você tem aqui a tensão efetiva. Você faz uma escolha dessas três diferentes tensões de cisalhamento e faz a análise se a maior dessas tensões de cisalhamento for maior que a tensão efetiva, o material ele vai falhar. E aí tem um dos casos que eu vou até citar um pouquinho, que eu vi que teve também uma confusão, que existem alguns casos que a formulação ela acaba mudando, né? Seria para o teste uniaxial, onde só tem uma consideração de tensão, e aí foi que o professor passou na aula, né? Ó, meu desenho vai ser tão feio como o do professor. O raio aqui, ele vai ser metade da tensão, da tensão E, não necessariamente a tensão efetiva, né? Então, a tensão crítica vai ser o raio, que é metade. E aí, nesse caso, a formulação ela pode ser reduzida aqui apenas a tensão zero, né, do material. Já para um caso de cisalhamento puro, que também não significa que as tensões são zero, significa que duas tensões são iguais e uma tensão é zero. E fazendo essas análises aqui, se tem que a tensão crítica, no caso, vai ser igual a essa tensão E. A gente pode observar que, por um material falhar, por resistência à tração, num caso de força de tração, tem que ser 2 vezes maior que num caso de compressão. Um outro ponto também que o professor ele abordou na sala, que eu vou passar para você, não sei se também poderia cair ou não na prova, eu estou citando só alguns casos mesmo que eu acho que pode ou não cair na prova, seria no caso hidrostático, que as três tensões, elas são iguais. E aí, quando as três tensões são iguais, como o professor falou, a tensão ela pode ser dividida como uma tensão hidrostática com a tensão desviadora. E aí, a parte, entre aspas, mais importante é que quando você faz essa consideração, você só vai ter as tensões hidrostáticas e você vai observar que a tensão efetiva ela é zero, ela é nula, e o fator de segurança é para infinito. Isso significa, de forma mais real, que as tensões hidrostáticas elas só são responsáveis pela alteração da forma do material. Então, o material ele vai dobrar de volume ou reduzir o volume pela metade, enquanto a tensão desviatória que é responsável pela deformação.
Então, aqui eu coloquei slides só para, como se eu estivesse falando, que vocês, na prova que vocês fizeram, vocês têm conhecimento, mas e vocês não precisam se preocupar com critérios de falha em si. Acho que vocês têm que se preocupar mais nos casos para determinar os momentos de inércia, saber se o torque gera quais tipos de tensão, o momento torsor. Então, vocês têm que sempre estar mais pensando mais no sentido das considerações, né, que o professor chama de premissas, e a aplicação mesmo dos critérios de falha, eu acredito que o professor vai dar a fórmula lá e vocês só vão aplicar a fórmula depois. Então, ficar atento às premissas de um disco, de um cilindro sólido, maciço, de um cilindro oco, mais nesse ponto. Nossa, eu até esqueci de mostrar o critério de von Mises, mas inclusive o professor passou na aula. Tudo bem. Eu vou trazer esse exercício para vocês, que foi um exercício que eu mostrei para o Diego. E ele gostou do exercício. Então, eu estou passando aqui para vocês que, se porventura acontecesse alguma coisa, vocês já sabem mais ou menos o que tem que acontecer. Que, no caso, tem um eixo com 2 cilindros. Um desses cilindros ele é oco e o outro é maciço. E vai ter um momento torsor que está aplicado aqui na junção desses 2 cilindros. E o exercício ele pediu para obter, se eu não me engano, acho que foi o momento torsor limite, que pode acontecer. Fala que o material dos cilindros é o mesmo e para seguir o critério de von Mises. Bom, esse exercício eu mostrei aqui, foi do livro aqui que eu tirei, então eu peguei o que o livro passou para mim aqui que tá, e passei para vocês. Se esse exercício de leitura fosse na prova, não precisa colocar igual tá, não, porque inclusive tem muita coisa que eu também pesquisei e é muito aprofundado. A primeira parte é que ele usa um teorema de Menabrea, que ele adota aqui, que é um teorema que define algumas condições para obter as reações numa estrutura. Então, o momento torsor ele dividiu para os 2 cilindros de forma diferente. Para calcular o momento de inércia, ele fez através da teoria de energia de deformação, que inclusive o professor não deu nessa matéria, mas não sei se vocês tiveram na primeira matéria. Mas basicamente tem essa formação, que seria o modo de deformação pelo momento de inércia, vezes o momento torsor por uma distância, né? Isso daí seria aplicado, então, nos 2 cilindros. Como ele foi aplicado no meio do cilindro, um deles tem que ter a consideração negativa. E a aplicação da integral é bem simples, é só derivar em x mesmo, com relação ao comprimento de cada cilindro. No caso, realizando a integração, vai obter que o momento dos 2 cilindros separadamente. E aí após obter os momentos, a gente calculou a inércia de cada cilindro, lembrando que um é maciço e o outro é oco. E aí, com as inércias, os valores de inércia, a gente obteve o momento de cada um. Como eu falei anteriormente, tem que sempre observar quais são as tensões, as reações que estão atuantes. No exercício foi falado só que era um momento tensor que foi aplicado. Quando você tem aplicação apenas de um momento tensor, as tensões, elas são tensão em X. Não aparece nenhuma reação em tensão em X e Y. E a única tensão que eu tenho é de cisalhamento. Calculando o cisalhamento para cada um dos cilindros. E aí eu vou pedir para vocês
eu não tive muita fé na resolução deles pelo livro, então se vocês acharem que está alguma coisa errada aqui, vocês provavelmente vão estar certos. Eu encontro aqui a tensão de cisalhamento de cada um, e aí eu entro no critério de von Mises. Aí, só para termos de deixar mais rápido, né? Quando você tem apenas tensões de cisalhamento, você pode adotar o critério como se fosse a cisalhamento raiz de 3. Deixa eu voltar. Se fosse feito a análise aqui das tensões de cisalhamento, vocês iam chegar na mesma consideração. Foi só mesmo para ganhar tempo. É só um caso específico, mas vocês não precisam ficar pensando que tem que decorar alguma coisa assim, que se vocês aplicarem a fórmula, utilizando as duas tensões de cisalhamento que foram obtidas anteriormente, vocês vão chegar nessa solução aqui. Então, a tensão ela tem que ser menor que a tensão de escoamento. No caso, então, do primeiro cilindro, que é o cilindro, inclusive até passe muito rápido, mas é o cilindro vazado. No momento ele tem que ser menor que 0,24, o A que seria a dimensão do diâmetro pela tensão de escoamento, e o cilindro maciço o momento é 2 vezes maior que isso. Vocês têm alguma dúvida? Só colocar. Acho que não, pode continuar. Eu só não entendi uma coisa vai no slide anterior. Aí, de onde você tirou esse... Em que momento que você passou MT1 e MT2 para MT sobre A ao cubo? Aqui ou aqui? Aqui ou aqui? Tá. No momento de inércia que você passou o MT1 e o MT2 para MT, né? Isso, o MT1 obtido pela integração utilizando a energia de deformação, e aí os cálculos de inércia poderiam ter sido feitos antes, né? Aí a gente pega os cálculos de inércia e substitui nas formulações que a gente obteve pela integração. Tá, entendi. É que eu acabei passando muito rápido. Não tem a lousa igual do professor, né? Então eu acabei passando muito rápido. Mas a dimensão do diâmetro ela é A. Por isso que tem esse Azinho aqui. A formulação da inércia aqui onde o E é a espessura. E eu acabei passando muito rápido, né? E aí o A é o diâmetro menor. Aí, como eu vou deixar o exercício para vocês depois, aí se vocês também tiverem dúvida, eu tiro a dúvida com vocês sem problema. Tá bom, obrigada. Eu não fiz nenhum outro exercício de... eu fiz aqui de Mises, né? Eu não fiz nenhum outro exercício de Tresca, mas eu espero que com aquela lista anterior vocês consigam ter bastante confiança aí para a prova. Se tiver alguma coisa muito difícil, alguma curiosidade, vocês podem mandar por e-mail. Com relação à flambagem, só aqui também para contextualizar também um pouquinho, que as análises que existem, né, que a gente tem feito até hoje, são análises de um estado limite. Ou seja, se a aplicação da tensão ela ultrapassa alguma tensão de ruptura, aí que vai levar à falha, o fenômeno que é governado por, nesse caso, seria a rigidez do material. Só que, como o professor explicou também, um outro fenômeno de estado de limite também que acaba sendo preponderante em análises é a perda de estabilidade, que um dos casos seria a flambagem, né?
E só para deixar claro, assim, tá com dúvida, tentar dobrar a régua, dá para perceber claramente que a instabilidade é um processo que ela é bem semelhante à deformação, só que ela é bem característica de materiais que são finos, né? E aqui também eu coloquei outro slide aqui, que eu acho que a flambagem, as análises que o professor colocou aqui na aula e também nos livros, são muito semelhantes com as análises de deformações mesmo de vigas, né? Só muda um pouco as considerações de dimensão, é um modo novo também de análise, mas é uma comparação de estrutura, então, de deformação de estrutura. Então, acho que não tem muito. Sim, tem alguns pontos novos, mas são considerações que vocês já têm fazendo desde a matéria anterior, né? E até coloquei aqui, dei um printzinho aqui na matéria do professor, que ele mostra mesmo isso, que as considerações, até mesmo das deformações aqui que o professor estava mostrando de placas, tudo ela acaba envolvendo deformações que está um pouco, que sempre são relacionadas muito à lei de Hooke, né? Bom, com relação ao conceito, então, de flambagem, ele é relacionado com estabilidade. E para obter a estabilidade, existem alguns métodos, na verdade, existem dois métodos. Um é o método de integração e o outro é o método de equilíbrio, que é o que o professor utilizou, se eu não estiver falando besteira. E aí, no caso, o professor até mostrou em aula que ele apresentou que a segunda derivada do deslocamento, ele gera um momento sobre a inércia sobre o módulo de elasticidade. Como os exercícios geralmente querem determinar a carga crítica, até coloquei aqui, tem a formulação da carga crítica aqui, que essa daqui é uma formulação generalizada, mas que até eu dei uma olhadinha no primeiro exercício lá da lista do professor, ele mostra lá que existem 4 tipos de condições de contorno específicos que mudam um pouquinho essa fórmula. E aí, eu acho que é isso que tem que se ter um pouquinho de vocês pensarem, no sentido que vocês têm que entender mais essas condições, entender também qual seria a inércia do material, e aí aplicações de fórmula mesmo. Entender, quando eu digo, por exemplo, quando você tem um caso de uma barra biarticulada, quais são fazer o diagrama, né, de corpo livre, entender quais são as forças, quais são os momentos, e igualar as equações. Não tem muito, não vou falar que não tem muito segredo, que seria meio assim, como é que é uma questão, né? Mas não tem nada assim de novo, assim, né? São só considerações de diagrama de corpo livre mesmo. Fazendo o desenvolvimento de fórmula, deixa eu botar aqui, no caso aqui, que inclusive acho que está na primeira lista, até o professor, na verdade, ele passou na aula, de uma barra biarticulada, como é que a gente determina a carga crítica. O livro que eu utilizei, eu acredito que ele tem uma forma de chegar diferente do professor, mas o resultado dá igual. O equilíbrio, para ser montado, visando os momentos, o momento aqui vai ser o produto da força pelo deslocamento, certo? E voltando na equação anterior, que tem aquela igualdade do deslocamento em função do momento, se substitui o PV aqui e tem uma fórmula até que uma fórmula generalizada, se eu não me engano, de exponencial, certo? Que tem uma solução geral específica, que seria o V é obtido através de duas constantes arbitrárias e esse alfa aqui. Para obter, então, os valores da carga crítica, existem algumas considerações que o professor ele faz a consideração aqui também.
de determinar quais seriam os valores de V, tanto no início como no final da estrutura. Fazendo as condições, então, no primeiro caso, observando a fórmula, essa fórmula aqui. Se o x é zero, o C2 vai ser zero. E a fórmula ela ficaria em função de C1 pelo seno. Aí, no caso, o professor ele acho que fez diferente. O livro ele apresentou a opção de fazer derivar duas vezes essa equaçãozinha aqui, atingindo aqui menos alfa quadrado C1 seno de alfa x. Então, aí a gente pode voltar para essa equaçãozinha aqui, utilizando o valor de V2 e o valor de V1. Se você substituir, então, o V2 aqui, né, derivada da segunda de V2, e o V nessa formulação aqui, vocês vão encontrar que o alfa ele vai ser raiz quadrada de P e I. Substituindo, então, a segunda condição de contorno para x no comprimento final da estrutura, vai se encontrar, então, que vai ter a estrela vai permanecer parada, o V vai ser zero. O C1 ele vai ser igual ao seno de alfa x, já que o C2 ele é zero. E aí a gente vai substituir, deixa eu ver aqui, isso. Para esse valor aqui, C0, foi até o caso, né? Explicou, o alfa zero, ele vai ter que ser π, né? Vai ter que estar aqui no... cosseno e seno, se não me engano, faz muito tempo. Ele vai ter que ser múltiplo de π, para que essa solução ela seja zero. Então, a gente pega essa consideração aqui, que alfa L igual a nπ, e volta aqui nessa equação, e encontra que a carga ela vai ser, substituindo, você vai encontrar que a carga ela vai ter essa equação e vai finalmente terminar aqui como P ao quadrado EI sobre L2 ao quadrado. E aí, como os exercícios eles sempre pedem a carga crítica, no caso, então, o menor valor, o N sempre vai ser 1. Para essa condição aqui, tá? Desculpa, gente. A condição de biarticulado. Um outro caso também que eu peguei o material aqui depois eu vou passar para vocês o material que eu acabei encontrando. O professor ele faz também as mesmas considerações e ele adiciona, igual ao professor Burgos, alguns novos parâmetrozinhos. Para calcular a tensão crítica, então, seria então, a carga crítica por uma certa área. Ele fala, então, que a raiz quadrada de inércia sobre A é um R, que é chamado de raio de giração, que está ligado com o índice, ele chama aqui de esbeltez da coluna. No caso aqui, minha opinião, né, sobre isso, deixa eu até cortar a gravação aí da Maria Lia, eu acredito que só se o professor só passar o valor de R do raio de giração, porque se ele pedir a tensão crítica aqui baseada na carga que você tem, é só mesmo dividir pela área que você vai ter do material. Mas deve ser considerado aqui, se ele te der o raio de giração, então vai ter que partir por essa formulazinha de tensão crítica. Eu acho que o professor Diego ele passou aqui, e eu pretendo passar para vocês, eu prometo amanhã. Eu vou até passar a mão, que é um pouco mais rápido.
Eu não vi a lista, então eu não sei se vocês têm que encontrar a formulação aqui para encontrar os LFs. Como eu não sei, eu vou passar para vocês como o livro aqui, ele apresentou, como é que o livro ele fez o desenvolvimento dessa fórmula. E aí, no caso, vocês veem se vocês encontraram de maneira diferente, se foi igual, para vocês compararem. Mas mostra aqui que é um slidezinho, e isso daqui é fundamental porque essas aqui são as condições de contorno que vocês vão encontrar nos exercícios, né, nas questões. E utilizando essas questões de contorno, você então vai ter uma fórmula específica do P crítico, que essas deduções elas mostram. E também vocês têm valores específicos, o Lzinho final, que é o L onde ocorre a flambagem, né? Também, aqui eu coloquei um pouco no slide, depois eu mostro também depois. Nesse caso aqui, essa distância aqui, ela deixa eu colocar assim, aqui. Tô parando. Vou fazer um monte de garracha aqui. Essa distância aqui é igual. Então, essas considerações aqui que são, na minha opinião, fundamentais para vocês poderem desenvolver as questões da prova, da lista, ou qualquer coisa assim. Determinar como é que as vigas estão apoiadas, as estruturas estão apoiadas, para que vocês possam determinar os comprimentos finais e aplicar nas fórmulas. E aí eu vou passar, então, para os exercícios. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida de teoria, mas, assim, o que eu passei para vocês é o que meio que também no vídeo do professor Diego, né? Tirando aquela aula que virou uma confusão lá toda. Mas, assim, basicamente é a mesma coisa, assim, por isso que eu acho meio... Eu queria mesmo dar exercício para vocês mesmos aplicarem, porque a teoria, se vocês olharem lá o vídeo do Diego, ele explica muito melhor do que eu. Então, esse exercício é um exercício aqui que eu tirei desse livro que eu acompanhei, acho até que depois eu passo para vocês o nome do livro, eu não sei se vocês conseguem encontrar de maneira alternativa pela internet, mas se vocês encontrarem, é um livro muito bom. E esse exercício, ele fala que a barra está ligada nas extremidades por pinos, e provavelmente ela está engastada, então ela já coloca aqui que ela está sujeita a esse tipo aqui de articulação, né? Engastado articulado. E ele está falando que uma variação de temperatura vai induzir a ocorrência de uma deflexão lateral. Vai esquentar, então, a estrutura ela vai se defletir, vai deformar. Surgindo uma força axial. Ele pede aqui para determinar, então, qual que é essa variação de temperatura para que o valor da carga axial não ultrapasse um P crítico. Quis trazer esse exercício aqui porque é um exercício que eu vi no livro que é tão estranho que eu acho que poderia cair na prova. Então, a temperatura, né, a variação do comprimento da barra, ela tem uma fórmula ela é uma fórmula idealizada, onde a variação desse comprimento é o alfa, pela comprimento vezes a variação da temperatura. Trazendo o comprimento aqui inicial para essa parte esquerda, você tem a deformação, a formulação de deformação aqui, que vai ser então em função do alfa pela variação da temperatura. Deixa eu só confirmar, acho que esse alfa, inclusive, que ele fala seria... Isso, é o coeficiente de dilatação térmica, seria um dado também da questão. Então, conhecendo a relação, né, a lei de Hooke, a relação constitutiva,
A gente sabe, então, que a deformação ela pode ser substituída pela tensão sobre o modo de elasticidade. Então, essa formulação aqui ela vai se transformar na tensão, que seria o modo de elasticidade, por esse coeficiente de dilatação térmica pela variação de temperatura. A tensão é a carga crítica sobre a área, então também já passou a área para cá, na parte direita aqui da formulação. Como eu falei, a estrutura ela é engastada articulada, então a formulação do P crítico, ela é π ao quadrado, módulo de elasticidade, inércia mínima, sobre 0,7 comprimento final ao quadrado, os dois, né? Acredito, tenho a certeza total que vocês não vão precisar fazer a dedução dessa fórmula para cada exercício do professor. Acredito que se vocês já colocarem essa formulação direta, acho que já está ok. Então, vou voltar aqui. Então, você tem aqui um P crítico aqui e tem a carga aqui. Se a gente igualar as duas cargas críticas, a gente vai ter, então, que a variação de temperatura vai ser P quadrado, momento de inércia mínimo, sobre 0,7 L ao quadrado, área, e o coeficiente de dilatação térmica, né? Aí, no caso, teria que seria o que vocês têm que sempre estar atentos qual a estrutura, para saber qual a inércia que tem que considerar, e também saber a área, se não for um cilindro, se não for um cilindro maciço ou oco, né? Ou, no caso, se o professor passar a fórmula do raio de giração, faria, então, que seria aqui o raio de giração ao quadrado, ele entraria substituindo essa parte aqui da fórmula. Vocês têm alguma dúvida nesse exercício aqui? É um exercício simples, mas como eu achei ele bem diferente, eu não sei aonde que o professor tira os exercícios da prova, né? Acho que tá de boa. Bom, gente, eu vou até finalizar aqui, porque exercício que eu tinha ocultado, porque eu acabei vendo que caiu semelhante aqui. Vocês fizeram a lista de flambagem? Vocês fizeram esse exercício? Eu ainda não fiz. Mas se quiser Eu fiz. Opa, Natan, eu fiz, só que deu um número absurdo, assim. Eu não sei se é porque a carga P, a força P ela é muito alta, mas deu, tipo, um valor muito alto do Ah, VT. então, bom, eu vou falar mesmo, né? Já vou voltar aqui. Eu não peguei, esse exercício eu tirei de um aluno, eu achei um material, eu não tinha visto na lista. Tanto que o P aqui, se eu não me engano, ele está diferente. Não sei se tudo está diferente ou não. Mas eu mostro aqui para vocês como é que eu cheguei como eu fiz, né, as premissas, dedução da fórmula. Então, assim, provavelmente eu não fiz tá tudo em termos aqui de constantes, Henrique. Mas aí, se você quiser mandar para mim, ou também posso eu fazer, você pode verificar depois se está certo mesmo ou não. Mas... Os valores são iguais do exercício da lista. Ah, tá igual? É o mesmo exercício, sim. Nossa, então o cara deve ter colocado na internet, era ex-aluno do Diego, então. E eu acabei não colocando aqui para... Não vai mudar em nada, vou ser sincero, porque se vocês fizerem resoluções daqui, vocês vão calcular, né? Mas só para não falar que eu fiz o exercício para vocês da lista, como está sendo gravado e o Diego vai ver, pode ver, eu ajudei, mas nem tanto, né? Assim, não que ajudar, digo, fazer o exercício igual, né? Não, sim. Tranquilo. No caso, então, o exercício, ele falava de um ponto de observação de flora e fauna suportado por uma fila de colunas de alumínio com comprimento de 3,5 metros.
no diâmetro externo de 12,5 milímetros, como mostrado na figura. A base da coluna é de concreto, eu estou suportado lateralmente pela plataforma de observação. As colunas devem ser projetadas para suportar 140 kN. Determine o mínimo valor de espessura, considerando o fator de segurança flambagem. Muitos alunos aqui, eles acabaram tendo esse problema, né? Um dos outros pontos também que vocês acabam errando na prova é as transformações de unidades. Então, assim, eu vou sugerir para vocês o seguinte: quando vocês trabalharem com o módulo de Young, deixa em megapascal e deixa 206.000, ou no caso 2,10 a quinta. E muitos de vocês acabaram transformando em Pascal, colocaram 10 a nona, e na hora que chegava ao final, vocês acabavam confundindo. Então, isso daqui as considerações que a gente sempre deixa em megapascal, e aí acaba sendo muito mais facilitado, nem porque a pressão, ela é Newton por milímetro quadrado, geralmente isso já é megapascal, se eu não estou enganado. Já. Então, tá. Determine o mínimo valor de espessura, considerando o fator de segurança de 3, a flambagem elástica, né? E deu aqui o E e as tensões de escoamento. Que, no caso aqui, ele não falou qual é o critério que ele gostaria, pode considerar um critério de máxima, critério de tensão máxima também, né? Então, seria, até coloquei aqui, seria, então, o fator de segurança e a tensão máxima pela tensão efetiva. Bom, então, primeiramente, tem que se calcular aqui o momento de inércia. Ele aponta aqui que o momento de inércia, ele é uma coluna, um cilindro, ele é vazado, então ele tem que utilizar, né, 2π raio ao cubo médio vezes a espessura. Que, no caso, como ele só deu o valor de diâmetro externo, aí teria que transformar para diâmetros externos. Aqui também vocês... Vou preencher aqui, não preciso voltar para cá para usar a caneta. Só para vocês lembrarem algum de... Cacete. Tá em computador. Vocês acabaram se confundindo, vocês colocavam só T. É 2T, porque tem que fazer a consideração dos dois lados, né, do cilindro. Calculando, então, o momento de inércia, também é um exercício um pouco bem complicado, mas ele acaba sendo reduzido, já que vai fazer a divisão dessa formulação por essa aqui, então acaba não sendo tão complicado assim. Tanto que, se você quiser falar aqui, esse valor aqui, deixar em termos de raio médio, pode deixar em termos de raio médio, e no final você substitui, né? Falar que isso aqui é alfa, alguma coisa assim. Então, calcula também a área também, basicamente, não tem segredo. E aí, que eu acho que vai ser um pouquinho do problema de cada questão, é fazer a consideração do que isso daqui, se isso daqui é engaçado articulado, tem que... Essa vai ser o que vai acabar determinando se vocês acham que vão acertar ou não na prova, né? No caso aqui, ela é só articulada, tanto que permite uma movimentação para cá ou não. Ela é articulada, mas aqui ela está engastada, né? Então, no caso, eu também já joguei direto aqui na formulação. A formulação também, no caso, a tensão crítica aqui, eu também substituí igual na questão anterior. Então, eu falei que o fator de segurança é a tensão de escoamento pela tensão efetiva. Mantive, como tem um fator aqui de segurança, também tem esses valores aqui, eu vou ter esse valor de tensão efetiva, que vai ser a tensão crítica, né?
A tensão crítica ela é a carga crítica sobre a área. Então, fazendo as deduções, você vai encontrar que essa área aqui, você encontra o valor dessa área e só transforma, então, em termos de espessura. O exercício que também acaba não tendo... É um exercício que eu acho meio difícil para fazer a consideração de como é que você vai considerar aquela barra, né? Qual que é a estrutura dela. Mas se você deixar em termos aqui de uma constante, você acaba fazendo o exercício de forma tranquila. E o outro ponto seria também a adoção do critério, né? Se fizer considerações de outros critérios sem ser o critério da máxima tensão, poderia... sinceramente, eu adotei um critério mais fácil, assim. Se adotasse Tres, Mises, ia ter que fazer toda a formulação lá e ia ser mais complicado. Como o exercício ele não passou nada disso, eu optei pelo mais simples. Ô, Nathan, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se fosse na prova e não especificasse o critério e eu assumisse qualquer um dos critérios e a resolução estivesse condizente com esse critério, independente do que eu escolher, vai ser considerado certo. Sim, porque eu que corrijo a prova, eu vou considerar. Ah, beleza, então. Agora, se não considerar, tentem o mais simples, tá? Porque teve uns 3 alunos que erraram acho que era uma vírgula, aí fizeram uma multiplicação de cortar o coração, sinceramente, assim, errou uma conta, assim, e vocês estavam presentes na revisão, o critério que o professor adotou, ele é bem severo, então adotem contas simples, assim, que eu não quero tirar nota de vocês, né, pelo amor de Deus. E é isso, assim, ó, a entrada não é só isso, porque eu fiz Vocês querem que eu mantenha? Eu não vou manter as linhas que eu fiz, que é tudo garrancho, tá, gente? Ou vocês querem que eu mantenha? Acho que vocês não Acho que não precisam. precisa, qualquer coisa vê no slide, na gravação. Tá muito feio o negócio aqui. Eu entendo o professor agora. Ô, professor. Monitor, por favor. Não me dê essa responsabilidade. Nesse caso, nesse slide aí que você está mostrando, o sigma efetivo tá certo? Não seria o sigma de escoamento sobre o fator de segurança? Calma aí, deixa eu ver. Pode ser, eu acabei fazendo na pressa, posso ter errado, sim. Eu acho que sim, né? O escoamento é embaixo, e você tá certo. E outra dúvida, o escoamento nesse caso seria o sigma Y, né? Isso. Então, ele fala aqui, porque então, eu tirei aqui, o pessoal tirando a mecânica dos sólidos, eles chamam isso de sigma yield, e aí eles acabam reduzindo para sigma I, que seria a tensão de escoamento. Eu vou mudar aqui para vocês. Mas é isso mesmo que você pensou. Não tem nada a ver com sigma X ou Y, não tem nada a ver com direção, né? Ah, tá bom. Aqui na lista tem vários exercícios que tá sigma Y, em vez de sigma de escoamento. Eu aproveito e pergunto, então, para o Diego, mas mantenha em mente que, geralmente, assim, nos exercícios, principalmente também nos livros, eles falam que a tensão de escoamento é sigma Y, por causa dessa palavra em inglês, né, Wild. Ah, tá bom. Deixa eu estudei um pouquinho de deformações de vigas, mas eu não vou fazer porque eu não estou preparado, não. Mas de ontem para hoje eu fiz 2 coisas aqui. Eu peguei para vocês, porque eu acho que o que vai pegar para vocês é entender quais são as condições de contorno. Então, eu encontrei aqui uma lista de exercícios que vocês podem dar uma olhada aqui, que um aluno fez. E ele também, aqui ele já também tem um link aqui dele, e ele vai para exercícios do Beard, feitos assim. Então, obviamente, vocês não precisam fazer tudo, mas
Acho que é interessante vocês verem, assim, quais são as condições de contorno lá para a carga crítica. E aí, sim, vocês fazem o exercício de forma mais tranquila. Nem sei. Eu nem sei se isso daqui seria permitido ou não, mas estava na internet, eu não posso fazer nada, né? Então, eu vou passar aqui para vocês aqui no chat. Aí, se vocês puderem passar em algum grupo sem rastreamento, eu ia ficar feliz aí. Só, eu estava também pensando, deixa eu pegar e já jogar aqui para vocês também, deixa eu entrar no e-mail. Porque eu vou ter que entrar no e-mail da Maria Lia, que eu não tenho a lista ainda aqui. Aqui. Eu não preparei, eu não fiz as resoluções da lista ainda, que eu acredito que para você, para mim com certeza, sim, eu tive muita dificuldade de entender essa matéria. Entender, entre aspas, né? Mas, assim, o primeiro exercício, pelo que eu entendi, eu estava vendo os vídeos do professor hoje, foi que também ele comentou na aula, né? Ele passa nos vídeos dele quais são, ele já passa deduzido as formulações de momento, que vai estar em função da derivada a quarta ou segunda de x, e eu acredito que é só fazer as deduções de derivações, e aí também, igual o professor sugeriu, fazer simulações de valores para x e y para encontrar os valores. Parece o exercício, não estou falando que não é, porque eu ainda não fiz, tá? Mas eu acredito que se vocês pegarem o exercício, os vídeos lá dos professores, principalmente acho que o vídeo 2 ou 3, que ele faz a dedução, aí vocês já vão encontrar as formulações de momento, as formulações também de tensão, e eu acredito que é só pegar as formulações e fazer as derivações lá, igual a derivação dessa equação aqui, naquelas formulações. Eu não vi os outros, mas eu acabei acompanhando o vídeo, eu estava revendo o vídeo do professor da matéria. Pelo que eu entendi, eu falando aqui, eu não tenho informação nenhuma, tá? Não tenho informação nenhuma. Mas eu acho que ele vai dar um exercício baseado nessa tabela, que é basicamente aqui o exercício 2 e 3, né? E pelo que eu entendi, eu posso estar sendo muito simplista, mas é a aplicação da fórmula lá que ele dá de tensão, que é baseada no K, e aí que pega, né, que para fazer aquele exercício na aula, ele teve que fazer várias considerações, talvez vocês também tenham que fazer algumas considerações, mas assim, da parte da matéria mais difícil, eu acredito que vai cair um exercício que não vai ser tão difícil, assim, no meu chute, assim, de mãe de Ná, entendeu? Não sei de nada, mas eu chutaria isso. Se vocês estão com dúvida, voltem lá na aula do professor. Não precisa ver todas as aulas, são 4 aulas. Se fizer a verificação da aula 2 e 3, acho que vocês já conseguem entender bastante da matéria. E a partir já da aula 3, ele começa a comentar o gráfico aqui, que é o que vocês fazem. E aí também, na aula dele, ele coloca aqui as condições para fazer as considerações aqui. Que no caso as tensões 1 e 2 aqui são iguais. Aqui as tensões aqui são diferentes para cada ponto. Uma tensão aqui você encontra pela formulação que ele dá aqui nessa tabela. A outra é essa tensão multiplicada pelo Poisson. E pelo que eu entendi, é uma aplicação de fórmula. Agora, eu vou tentar fazer agora à noite e vou ver se é isso mesmo para vocês. Vou tentar, né? Se não conseguir, aí eu sinto muito, pessoal. E é isso, assim, que eu tinha para passar para vocês. Como eu prometi para vocês, eu vou passar as outras formulações de carga crítica para as outras 3 considerações lá. Eu deixo aí para vocês, para tentar facilitar um pouquinho a vida de vocês. Eu tento fazer agora à noite, e eu mando no e-mail da Maria Elia, vai ter que ser o hub aqui entre vocês
e o que eu tenho preparado aqui. Aí eu também vou mandar esse PowerPoint que eu fiz aqui para ela. Espero que espero não, ela manda aí para vocês e qualquer coisa vocês entram em contato comigo pelo e-mail. Só dúvida da lista que eu não fiz a lista ainda. Se eu tivesse que corrigir a lista, se eu tivesse que você tivesse perguntado a lista para mim sem a Maria Lia tivesse mandado, eu nem saberia da lista que o professor não tinha me mandado. Eu peço desculpas, mas acho que eu não vou ter tempo de fazer todos os exercícios da lista para vocês, não, principalmente para amanhã. Mas o que eu puder e eu tiver pronto, alguma coisa, pelo menos, as premissas eu mando para vocês. Tá certo? Certíssimo, Natan. Muito Beleza, Natan. obrigada, viu? Eu vou Obrigado. parar de gravar aqui. Tá. Eu queria ter feito mais, mas